Hoje, 80% dos doutores formados no Brasil são empregados nas próprias universidades. Para o Ministério da Ciência e Tecnologia, as empresas privadas no país investem pouco em pesquisa e em desenvolvimento. Investem menos que o governo. Já em países com alto desenvolvimento tecnológico, como o Japão e a Coreia do Sul, as empresas investem até 5 vezes mais em pesquisa do que o Estado. No ano passado, o governo brasileiro lançou o programa Ciência Sem Fronteiras para ampliar e incentivar investimentos do setor privado em pesquisa e tecnologia e também para formar mão de obra qualificada na área de engenharia, ciências exatas, ciências médicas e tecnologia da informação. Ao todo, o programa pretende oferecer 100 mil bolsas de estudo até 2014. 75 mil bolsas são oferecidas pelo governo e outras 25 mil pela iniciativa privada. O Expressão Nacional entra nesse debate e quer saber se o programa Ciência Sem Fronteiras será capaz de formar mão de obra científica para o Brasil e, com isso, tornar o país mais competitivo e produtivo. Quem participa conosco dessa discussão é a secretária-geral da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, Johanna Menegas, o deputado do PSDB da Bahia, Antônio Embaçaí, e o deputado do PT de São Paulo, Vanderlei Sirac. Bem, eu começo o programa dessa noite perguntando para a secretária-geral da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a Johanna Menegas, eu queria que você fizesse um quadro de como é que é a pós-graduação hoje no Brasil. Quais são os dados? São quantos pós-graduandos? Quantos recebem bolsa? O restante, como é que se vira para poder fazer pesquisa e ciência nesse país? Uma saudação a todos que estão assistindo o Expressão Nacional, fazer uma saudação à Sandra, ao deputado Embaçaí e ao deputado Sirac. Hoje, no Brasil, a gente tem em torno de 200 mil pós-graduandos na modalidade estrito sensu, que é a modalidade onde a gente tem maior condição de acompanhar e de ter dados concretos. Que são os mestres e os doutores, né? Mestres, divididos em mestrados acadêmicos, mestrados profissionais e o programa de doutorado acadêmico. E a gente tem, dentre esse universo de 200 mil, em torno de 50% destes são bolsistas que recebem as suas bolsas das fundações de apoio à pesquisa nos estados, mas em grande parte das duas principais agências de fomento, que são a CAPES e o CNPq. Essas bolsas, elas requerem dedicação exclusiva do pós-graduando à sua pesquisa, ao desenvolvimento das suas atividades de formação. Ou seja, ele não pode ter nenhum vínculo empregatício para além desse vínculo que ele tem com a sua bolsa de dedicação exclusiva. E considerando o valor defasado dessas bolsas, apesar do pequeno reajuste que tivemos há pouco no mês de julho com relação às bolsas de pesquisa, os demais pós-graduandos que preferem, às vezes, manter o seu vínculo de pesquisa, também podem conviver com uma condição precária, porque há uma demanda para se fazer pesquisa e se estar na pós-graduação. Você, para além do desenvolvimento de algumas pesquisas que têm um custo específico e não possuem o financiamento de um projeto que os ampare, um projeto guarda-chuva, você tem de participar de congressos, por vezes os grandes centros de excelência da pesquisa ou grandes programas de pós-graduação em determinadas áreas estão em regiões como o Sul e o Sudeste, e o pós-graduando tem a sua origem na região norte, tem que se deslocar, tem de viver, tem de morar, tem de custear seus estudos, comprar livros, participar de congressos. Então, essa é a realidade do pós-graduando hoje, é da onde provém o seu fomento. Agora, deputado Vanderlei Sirac, hoje o pós-graduando, ele está sendo muito mais incentivado pelo governo do que pelas empresas e indústrias brasileiras. As indústrias brasileiras, elas não têm essa tradição de se investir em ciência e tecnologia, nem nessa formação de ciência e tecnologia, né? E 80% hoje dos doutores estão nas universidades, ou seja, as empresas brasileiras, elas não têm ciência e tecnologia, né? Como resolver esse assunto, né? Esse dado, essa questão? Historicamente tem essa cultura dos empreendedores brasileiros de não investir no conhecimento, né? Não investir em pesquisa, não investir em inovação tecnológica, não investir em ciência e tecnologia. A meu ver, o incentivo ele tem que ser do Estado. Agora, existem algumas empresas que estão investindo. Eu queria citar quero citar, por exemplo, a Braskem, né? Lá no polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, existe um grande investimento na área do plástico verde, né? É o caso da Braskem. A Petrobras, também, que é uma empresa estatal, uma empresa pública, tem investido também
em pesquisa, tanto é que nós temos aí o resultado do pré-sal. Agora, também, aí eu creio que é uma via de mão dupla. Acho que a universidade ela acabou se isolando, né? A autonomia universitária é muito importante, é muito interessante, mas ela acabou se isolando não só das empresas, mas acaba se isolando da sociedade como um todo. Eu, por exemplo, visitei algumas universidades pelo mundo, até por interesse do setor químico, petroquímico e plástico, por exemplo, na cidade de Lyon, na França, né? Lá tem um centro de pesquisa totalmente relacionado com o setor de plástico, com o setor químico, petroquímico, onde está o governo, está a universidade, estão também as empresas. Só que lá eles têm quem financia, né? Tem muito recurso, tem o zero, apesar eu já visitei há algum tempo, e até porque antes de instalar a Universidade Federal do ABC, que é a cidade onde eu moro, a universidade chegou. Nós tínhamos interesse para saber assim, a Universidade Federal está no ABC ou é do ABC? Porque nós queríamos que ela se relacionasse com o seu entorno, com o parque industrial que existe no ABC. Mas eu quero citar o exemplo positivo da Universidade Federal de São Carlos, onde lá tem o desenvolvimento do setor de software, a Parktech, que é o Centro de Tecnologia de São Carlos, e também a Unicamp, ela tem se relacionado bastante, inclusive, com o setor sucro alcooleiro. Agora, isso são exceções, tanto é que eu pude até lembrar. O ideal seria que a gente não lembrasse, né, que fosse uma regra, né, e não exceção. O Brasil é um dos países que mais produz hoje monografias, dissertações, as teses, mas sem consequências práticas. Agora, o que eu acho? Nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos agora me fugiu, mais 1% de ICMS vai para o setor de pesquisa no estado de São Paulo, que é um dos estados que mais investe e tem dinheiro sobrando e faltando projetos para ser financiados. Nós temos o CNPq, nós temos a CAPES, temos outros órgãos de fomento. Agora, o que o governo tem que financiar é projetos, não tem que financiar pessoas, né? Tem que financiar os melhores talentos. Então, os melhores projetos, porque esse negócio de melhores talentos, eu não sei como que eu definiria um talento. Eu acho que eu tenho que financiar o projeto que for apresentado e que for de interesse. Por exemplo, nós falamos aqui já da Amazônia. É importante que tenha o desenvolvimento lá da diversidade da Amazônia. Então, nós vamos financiar aquilo que for importante. Nós precisamos de mais engenheiros, então vamos financiar mais engenheiros. Nós precisamos de mais historiadores no Brasil, para citar a área de humana. Então, vamos financiar os historiadores, até porque a história do Brasil precisa ser reconstruída, né? Precisa ser ressignificada. E é isso que o governo acabou de fazer agora, que foi lançar um programa, que lançou no final do ano passado, que é o programa Ciência Sem Fronteiras. Viu, Sandra, e esse programa... Só pensar, eu acho que não pode ser política de um governo, tem que ser política de Estado. Essa área da educação tem que ser política de Estado, porque um governo não consegue desenvolver... o governo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Já a política de Estado, ela dá... sequência, da consequência, a própria universidade ela precisa se aproximar mais da sociedade, ao meu ver. Então o governo lançou esse programa Ciência Sem Fronteiras, e eu gostaria de saber do deputado, porque o senhor falou aí que não é financiar talentos, né? Eu gostaria de saber do deputado Antônio Embaçaí se é isso mesmo, porque o governo ele quer, ao final de 2014, ter 100 mil, né, pessoas fora do país, em universidades com de ponta, né? Universidades que possam oferecer uma formação de ponta para essas pessoas, e em áreas que, segundo o governo, são prioritárias para o Brasil, que são engenharia, ciências exatas, ciências médicas, né? E também a tecnologia da informação. Gostaria de saber do deputado Antônio Embaçaí se é por aí. Pois é, Sandra, se o governo está no caminho certo. Cumprimentar a todos do Expressão Nacional, cumprimentar a Sandra, a doutora Johanna, meu colega deputado Sirac, eu acho que está na direção certa. É claro que esse é um programa, colocou muito bem o Sirac, não é um programa de governo, é mais um programa do Brasil, né? E evidentemente que com essa dimensão que o programa se propõe,
é mais difícil você alcançar um bom resultado no início. A gente reconhece que há um esforço do governo em identificar áreas, vamos dizer assim, mais interessantes. Você citou bem a área aeroespacial, petróleo, gás, energia, engenharia, tantas áreas que o Brasil é muito carente. Então, há uma carência muito grande com relação a essas áreas específicas. E vejo também que há uma necessidade também muito grande das empresas, do empresariado nacional, participar. Agora, antes de fazer comentários sobre a questão do programa, é fundamental que a gente melhore também o nosso ensino básico, né? Nós estamos aí com avanços na universalização do ensino fundamental. O ensino médio tem muita coisa ainda para se resolver, a qualidade do ensino deixa muito a desejar. Se a gente for olhar países que são países que tiveram grande sucesso no seu desenvolvimento, na questão da renda per capita, da desigualdade social, como a Coreia do Sul, o Japão, os Estados Unidos, também na Europa, né? Você vê que tudo começou exatamente no ensino fundamental, passando pelo ensino médio, até chegar nessa parte, vamos dizer assim, mais evoluída, graduação, pós-graduação, mestrado, que é fundamental para você se inserir de uma maneira mais competitiva, né, nesse mundo moderno. Eu acho que políticas do governo, política de governo é muito importante. Incentivos, estímulos, é muito importante. Mas também é decisivo que o empresariado, né, e o mercado, nessa hora, fala muito alto, né? O mercado é que vai estabelecendo regras para que as empresas cada vez mais se introduzam nesse tipo de abordagem. É fundamental que elas estejam. Citou a questão da Braskem, que além de triunfo no Rio Grande do Sul, também lá em Camaçari, na Bahia, é um belo exemplo, como outros também fazem esse exemplo. Agora, para você ter um desenvolvimento de tecnologia, em inovação, você tem que trocar informações. Eu acho que na hora que se relaciona um elenco de 100 mil pessoas, 100 mil pesquisadores, alunos, enfim, estudiosos, pessoas que desejam realmente adquirir conhecimento fora do Brasil e em seguida trazê-lo para dentro do nosso país e participar não apenas do mundo acadêmico das universidades, mas também na atividade produtiva, na administração pública. A gente percebe isso em vários municípios brasileiros, nos estados, governos estaduais, a falta de qualidade de uma mão de obra mais específica, né? Nas cidades faltam bons planejadores urbanos, falta gente que conheça mais a questão da medicina coletiva. Então, tem muita coisa para se fazer. Quer dizer, o Brasil é um país de muitas oportunidades. E, sem dúvida nenhuma, Sandra, eu acho que esse programa é um programa que tem uma intenção muito saudável, muito positiva, né? E a gente torce, né? Nós somos de partido de oposição ao governo, mas nós não somos oposição ao país. O que a gente deseja é colaborar, contribuir. Eu vejo um esforço, um interesse do governo nesse projeto. Embora, como está iniciando ainda, a gente perceba muitas dificuldades iniciais, a questão que foi dita aí pela Johanna, a questão do valor da bolsa, quer dizer, uma bolsa de $870 para você sobreviver num país feito nos Estados Unidos ou na Europa, não é fácil, é muito difícil. Então tem muita coisa que tem que se corrigindo ao longo do tempo, mas foi e é um bom início e eu acho que a gente está no caminho correto. Agora, essa questão da Bolsa, nesse caso do programa, houve alguns atrasos na Bolsa, né? Eu gostaria até que o senhor falasse sobre isso, porque parece que alguns estudantes lá no exterior ficaram sem receber, né, alguma mensalidade desse programa. Até dentro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicações, aqui da Câmara dos Deputados, que eu participo como titular, até eu coloquei esse assunto, não na forma de uma denúncia, mas na forma de uma crítica construtiva, para que se pudesse o governo corrigir rapidamente esse problema, que é um problema gravíssimo, né? Como é que um aluno, um professor, um pesquisador, uma pessoa que deseja participar desse intercâmbio, como é que ele vai conseguir se ele não tiver os recursos, se atrasa a mensalidade, se os custos para ele adquirir material didático também atrasa, mas eu acho que o governo conseguiu superar esse problema. Foi uma crítica que nós colocamos e parece que ela desapareceu, embora o incentivo eu considero ainda muito pequeno para as necessidades de uma vida razoável para um pesquisador fora do Brasil, em países como países europeus ou então nos Estados Unidos. Qual seria, na opinião dos senhores, né, que presentes, o incentivo correto, né, o valor, o melhor valor para poder se bancar essa mão de obra lá? Porque se você já vai mandar para o exterior, né, qual seria esse valor? Eu tive até a oportunidade, Sandra, de participar. Eu fui prefeito de Salvador durante 8 anos e ao encerrar o meu segundo mandato,
e eu fui conviver um pouco na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, né? E lá eu só encontrava, Sirac, asiáticos. Eram coreanos, Coreia do Sul, da Tailândia, do Japão, quer dizer, do Brasil, da América Latina, a quantidade era mínima. Você já sentia que havia uma dificuldade muito grande do pessoal daqui da América Latina ali participar. Mas, realmente, o custo de vida não é fácil, né? Você se alimentar com certa dignidade, você ter um imóvel para você alugar ou conviver, não é fácil, não. E veja que eu já fui numa situação, uma pessoa já experimentada, madura, ex-prefeito, numa condição melhor. Imagino um jovem estudante, aí o Johanna pode falar muito melhor, as dificuldades que teriam, tá certo, para se alojar e viver com a condição de ter tranquilidade e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento, estudar, competir, porque lá fora o camarada tem que estudar, até para ele poder ter uma boa performance e se manter e voltar vitorioso. Então, não é fácil, eu acho que aí o mercado também vai dizendo, e o governo certamente está atento a isso, eu espero que possa ir corrigindo ao longo do tempo essas deficiências. Agora, deputado, quer comentar? Sim, que, na verdade, é do tamanho do bolso do Brasil, do tamanho do orçamento que nós temos. Nós temos que encontrar fontes de financiamento para a educação. Já se discutiu nessa casa a aplicação de 10% do PIB. Agora, só isso não basta, né? Nós estamos discutindo agora os royalties do petróleo. Né? O pré-sal é salvação para todos os males do país. Nós precisamos... A cana-de-açúcar lá, a cachaça, no começo do Brasil, ajudou a financiar a educação. Né? Tinha um tributo lá no comecinho do país que ajudava a financiar a educação. Agora estamos falando do petróleo. Né? Então nós precisamos ter uma fonte de financiamento para a educação, como tem que ter uma fonte de financiamento para a área da saúde. Porque senão a gente fica... então não tem o ideal. Né? O ideal é de acordo com a realidade brasileira. Nós temos 200 mil estudantes hoje de pós-graduação. 100 mil são bolsistas no Brasil. 100 mil não são. Né? Por exemplo, um curso de pós-graduação sai no mínimo R$2.000, no mínimo, né? Na área de humanas, podendo chegar a R$5.000. Depende da instituição privada. Então, para quem recebe é pouco, mas para quem está pagando, que é o povo brasileiro, pode ser muito. Né? Por exemplo, agora lembrei a instituição de São Paulo, falando, tem a FAPESP em São Paulo. Né, que é muito boa, né, já vem desde a época do Abreu Sodré, no final da década de 60, em São Paulo, que é um órgão de fomento e financiou pesquisas, por exemplo, aquela doença do amarelinho que dá na laranja, foi através de pesquisa financiada pela FAPESP em São Paulo. Então nós precisamos ter resultado, né? É necessário que a sociedade tenha o controle social. Agora, obviamente que é muito pouco para quem recebe, mas são 3 bilhões de reais, 3 bilhões e 200 milhões de reais com dinheiro do Estado brasileiro, do povo brasileiro. E veja bem, plagiando aqui o Lula, nunca antes na história desse país teve tanto financiamento para a bolsa de estudo de graduação e de pós-graduação fora do país. Né? São mais de 100 mil. Agora, é necessário que tenha um retorno para o povo brasileiro, porque nós temos, por exemplo, um centro de pesquisa importante, de graduação importante, por exemplo, o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A maioria dos engenheiros acabam não ficando no Brasil, pela falta de relação entre a universidade e o mercado de trabalho. E olha que o ITA tem muita relação com a indústria aeronáutica. Então também não adianta a gente formar e depois não ter um retorno. Né? Eu acho que toda universidade pública, quando alguém se forma, eu sei que tem coisas, fala que é do passado, mas nem tudo que é do passado é ruim. Né? Por exemplo, tinha lá o projeto Rondon. Eu me lembro na época minha, eu penso que as pessoas poderiam dar uma contribuição, não precisa ir para a Amazônia, pode ir na área urbana, dar uma contribuição na área urbana, próximo da residência, porque se o Estado financia, tem que ter um retorno para a comunidade. Porque a grande maioria ainda estuda em escola privada, escola particulares, embora as públicas sejam melhores do ponto de vista de pós-graduação. Também queria concordar com o deputado Embaçaí, com meu amigo, colega, é que se você não investir em ensino básico, você não consegue ter um bom doutor. Agora, talvez se não tiver um bom doutor, nós não vamos ter um bom ensino básico. Então, é um círculo, tem que se criar um círculo virtuoso. Outra questão, as áreas do conhecimento. Nós temos que pensar na transversalidade entre as áreas do conhecimento, não isolar as áreas.
E essa eu gostaria até de fazer essa pergunta, uma pergunta que tem a ver com essa área do conhecimento, porque nesse programa o governo está privilegiando a área de exatas, ciências, né, médicas, enfim, mas a área de humanas não foi, né, privilegiada. Eu gostaria de saber da Johanna o que ela acha disso, né? Ela que é representante aí dos pós-graduandos. Né? Antes de mencionar essa tua pergunta, Sandra, os deputados tocaram em alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Um dos pontos fundamentais é a questão do orçamento, né? Eu entendo o nosso país como um dos países que mais arrecada em tributos e eu acredito que verba não nos falta. O entendimento do que é prioridade, porque nas nossas políticas públicas parece haver uma relação direta entre entendida prioridade e dotação orçamentária. Hoje se vê muito no discurso do governo o entendimento da ciência, da produção do conhecimento, da formação de pessoas como um vetor importante para o desenvolvimento, para a soberania nacional. Agora, a gente não vê essa mesma compreensão se refletir na destinação. Com certeza houve um vultuoso aumento no número de bolsas, no financiamento, mas ainda está muito aquém da necessidade e tem condição da gente fazer mais e tem condição da gente fazer além. Para além de investir, é importante para quem investir, né? Essa parceria público e privada acaba rompendo alguns paradigmas do entendimento de que só tem de se ter financiamento público, de o público para o público, de você gerar esse círculo vicioso. Para o desenvolvimento nacional, há necessidade de você corroborar esforços de atores no sentido dessa promoção do desenvolvimento de áreas estratégicas. E aí, entrando nessa questão específica das áreas fomentadas pelo Ciências Sem Fronteiras, são sim áreas importantes para o desenvolvimento do país. Agora, o Ciências Sem Fronteiras ele acaba sendo uma vitrine muito grande do nosso país para fora. Ele acaba, porque ele envolve uma coisa que o programa, o PDSE, que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, que ele é voltado apenas para a pós-graduação, que ele não faz. Ele envolve o ensino médio e ele envolve a graduação. Ele promove uma revolução na maneira de você conceber a formação como um todo. Então, as áreas são importantes. Agora, o Ciências Sem Fronteiras, apesar deles excluir as humanas, e é uma coisa que eu acho que merece um pouco mais do nosso debate, ele precisaria incorporar um bojo maior dessas áreas por ter esse diferencial de mandar para fora, com recurso público, estudantes do ensino médio à pós-graduação e de ter condições ainda de, além de incluir as humanas, que é uma área onde a gente tem um desenvolvimento muito grande de pesquisa e grande cooperação nacional com grandes institutos e renomados institutos, mais do que em outras áreas, a gente também fazer um esforço de cooperação no eixo sul-sul, no fortalecimento da nossa relação com a própria América Latina. Esse seria um diferencial também do programa. Inclusive, só para... em Santo André, na gestão do Celso Daniel, a primeira vez que eu conheci o Ibaçaí, o Celso Daniel era prefeito de Santo André e o Ibaçaí era prefeito de Salvador, né? E eu como aluno dos dois, né? Professor. Aluno, né? De vocês, lá já se falava na cidade do conhecimento na educação infantil, né? Tanto é que foi feito lá a Sabina, né? Que é uma espécie de parque-escola para que os alunos pudessem já ter contato com a ciência desde o ensino infantil. Né? Que a gente chamava, inclusive, de pré-escola, lá foi falado, não é pré-escola. Pré-escola é em casa, né? Quando já vai para a escola é ensino infantil. Então, já começa o contato desde da infância. Também, quando o deputado estadual, eu elaborei um projeto que as escolas de ensino médio, eu queria concordar aqui com a Rosana, deveriam fazer as pesquisas já do seu bairro, onde elas estão instaladas, saber o que acontece com a sua comunidade. Né? Já fazer pesquisas, qual o índice de desemprego, se tem esgoto, se tem água encanada, se o esgoto está sendo tratado, qual o índice de desemprego, de violência que tem. Então, na verdade, tem que envolver todos os setores do conhecimento. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje falta muito mais pessoas na área de engenharia no Brasil, né? Principalmente aí depois de projetos importantes como Minha Casa Minha Vida, agora na área do petróleo, é essencial, está faltando, mas nós jamais podemos excluir humanas, até porque um dos grandes problemas do ensino brasileiro hoje é matemática e na área da língua portuguesa, né? São os dois grandes problemas, porque se a gente não conhecer a nossa língua, não tem como ser um grande pesquisador, um grande doutor ou doutora.
Tá certo. Deputado Vanderlei Sirac, deputado Antônio Embaçaí, secretária-geral da Associação dos Pós-Graduandos. Eu gostaria de fazer um breve intervalo, a gente vai fazer esse breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com um debate sobre a formação dos cientistas brasileiros. Há pouco investimentos em ciência? Até já. Estamos de volta com Expressão Nacional, ao vivo na Rádio Câmara e na TV Câmara, debatendo os investimentos em pesquisa científica. O governo quer aumentar o envio de pesquisadores brasileiros para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, onde estão algumas das mais conceituadas universidades do mundo. A fonte é do Instituto Internacional de Educação e eu gostaria de saber aqui, olha, na realidade eu vou mostrar essa pesquisa para quem está nos assistindo pela Rádio Câmara e vou dizer, para que os ouvintes da Rádio Câmara possam saber qual é essa pesquisa. É uma pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Educação e essa pesquisa mostra quais são os bolsistas nos Estados Unidos no período de 2010 a 2011 de alguns países. A China, por exemplo, mandou 158 mil bolsistas, os indianos 104 mil, os coreanos 73 mil e os brasileiros 8.777 apenas bolsistas. Eu gostaria de saber do deputado Antônio Embaçaí, o que aconteceu com o Brasil. O Brasil começou tarde, é preciso realmente a gente primeiro investir na educação básica e no ensino médio para só depois a gente se preocupar com o ensino superior e o ensino pós-superior, né? Eu acho que as duas coisas, Sandra, mas eu volto a insistir na questão do ensino fundamental. E olhando a história, a depressão dos Estados Unidos em 1929, quando houve aquela quebradeira geral das indústrias, dos bancos, o mercado internacional, o desemprego, né? Houve um esforço muito grande do povo americano em se alfabetizar. Inclusive aquele belo exemplo das bibliotecas que foram sendo instaladas até na zona rural, nas pequenas cidades. Quer dizer, houve um esforço muito grande. Na Europa, durante a guerra também, um esforço para que as escolas públicas ou particulares de ensino fundamental, enfim, ensino médio, continuassem funcionando. O Japão, após a devastação da bomba atômica, né, mais uma vez ênfase no ensino fundamental. A Coreia do Sul, que também praticamente já nasceu das cinzas nos anos 50, ênfase na educação básica. E agora, até um exemplo, um dado recente da revista The Economist, que mostra que 60% dos americanos com idade entre 16 e 24 anos estão participando, estão matriculados em universidades, que já mostra uma evolução dessas sociedades. Evidentemente que você precisa ter um bom ensino fundamental, que o Brasil é muito carente do ensino fundamental. Os dados são dados que nos deixam sempre preocupados, apesar dos pequenos avanços que têm acontecido. Mas essa pesquisa, esse levantamento que foi feito aí, que mostra a China liderando o número de matrícula nos Estados Unidos, seguido da Índia, tá certo? Do Japão e o Brasil, enfim, países da América Latina num nível muito baixo, eu acho que esse programa se encaixa nessa preocupação, nesse esforço. É um programa difícil de ser operacionalizado, mas é um programa que tem uma possibilidade muito grande, até porque o mercado requisita esse tipo de conhecimento na tecnologia aeroespacial, no petróleo, gás, engenharia, enfim, esses campos todos que a gente está vendo, as ciências humanas também, que eu acho que mais adiante fatalmente acabará também sendo incluído nessa etapa, numa nova etapa desse programa, mas já é o retrato do desenvolvimento dessas sociedades que cuidaram inicialmente do ensino fundamental, do ensino médio, até atingir esse nível que a gente observa aí, que é um nível realmente fantástico. A China dá essa demonstração, como a Índia também, e o Brasil correndo um pouco atrás, mas tem que cuidar, o voto assistido, tem que cuidar muito do ensino fundamental. Claro que esse programa Ciências Sem Fronteiras é um programa que eu considero assim muito bem conceituado, muito bem elaborado, na medida até que tem a presença do governo, mas também tem a convocação da iniciativa privada. Agora, eu gostaria de saber da Johanna, era preciso mesmo mandar esse volume de pessoas para o exterior? E no Brasil não tem essas faculdades, estão conceituadas. E outra coisa, com relação a esse profissional que está indo para o exterior, quando ele voltar, e essa é uma pergunta para todos, né?
ele vai querer realmente ficar? A gente sabe que a CAPES, que o CNPq, eles têm, de fato, muita restrição para quem volta, né? Ele tem que ficar aqui, pelo menos no mínimo 2 anos aplicando o seu conhecimento. Mas depois que aplica esse conhecimento, essa pessoa não vai para fora, não tem melhores condições de trabalho lá. Tem um instituto na Alemanha, por exemplo, que tem todos os seus, as pessoas, os estudantes que eles mandam para fora, eles já têm uma linha de pesquisa correta, já sabem onde é que eles vão aplicar aquele conhecimento no país. Então, eu gostaria de saber isso. Brasil, tem faculdades, tem instituições de ensino superior credenciadas também para absorver essa pesquisa e formar essas pessoas aqui? Outra coisa, essas pessoas que se formarem no exterior, elas vão ficar realmente no país? Muito pertinentes essas tuas 2 perguntas, inclusive seriam as minhas considerações com relação a essa pesquisa. Primeiro, que com relação a esse movimento de intercâmbio, esse dado dos Estados Unidos pode até parecer um dado pequeno, e se a gente considerar essa força de um movimento de internacionalização iniciada com Ciências Sem Fronteiras, que é um programa recente, a gente precisa considerar cada movimento em cada país. É um programa novidoso, é um programa inovador, é um programa importante, e se a gente considerar o principal destino procurado no Ciências Sem Fronteiras, ele não é os Estados Unidos, ele é Portugal. Então, talvez a gente precisaria constar esses dados num panorama mais global. Além de ser um momento recente, a gente considerar esse contexto de maneira mais global, porque os Estados Unidos, eles não são o destino de preferência de grande parte dessas pessoas que fazem esse movimento de intercâmbio. Uma outra coisa que você colocou o Brasil, ele tem um sistema de pós-graduação de um nível de excelência altíssimo. Na América Latina, nós somos o país que tem a pós-graduação mais desenvolvida e o país onde o Estado fomenta a sua pós-graduação, salva todas as deficiências que a gente tem e de que a gente sabe que tem, que precisa superar. E nós que atuamos no movimento social, no movimento científico, junto com outras entidades científicas, fazemos a crítica. É um país onde você é referência em áreas como pesquisa na área de odontologia, na área de agronomia, onde é referência na pesquisas com imunobiológicos. Você tem um instituto de pesquisa do gabarito da Fiocruz, por exemplo, que é referência mundial. Você tem algumas referências, por exemplo, no sistema de tecnologia da informação. Uma das expressões, e considerando o movimento que a gente vive agora das eleições, é o nosso sistema informativo das eleições, que é referência para uma série de outros países que sequer conseguiram implementar. Cada país tem a sua dificuldade, cada país tem a sua debilidade, o momento. A gente precisa considerar, inclusive, o processo de construção histórica do nosso país e a nossa inserção nesse movimento com uma consciência de desenvolvimentista, mas um desenvolvimento sem ser utilitarista, porque acho que é importante a gente fomentar também, destacar isso, né, de que as demandas, elas também não podem ser entendidas numa perspectiva utilitarista. E em não sendo utilitarista, acho que é interessante a gente pensar, a gente não considerar nesse momento um termo que a gente chama de fuga de cérebros, né? Que é essa preocupação com a absorção. De fato, a gente precisa ampliar os espaços de atuação desses recursos humanos altamente qualificados, doutores, pós-doutores, para além das universidades. E aí concordo com o deputado Embaçaí que a gente precisa abrir outras frentes de atuação. A gestão pública é uma frente muito importante que vai qualificar, inclusive, as políticas públicas, o acompanhamento, a execução, a avaliação disso vai ter um impacto global muito grande na sociedade e vai ajudar a gente a popularizar essa ciência, esse conhecimento que fica engavetado, como o deputado Sirac bem pontuou. As empresas precisam se criar para além de tudo, e acho que investir na educação básica ajuda nisso, não só na educação básica, de se pensar o investimento de como está hoje, mas na direção de uma revolução, de fato, em como se pensa o ensino no país e a introdução da própria ciência no ensino desde a educação básica até a pós-graduação. E aí a gente teria, talvez, condições de mudar essa cultura da pesquisa, não só entendida dentro das universidades, da pesquisa entendida como um instrumento importante de acompanhamento, de proposição e de avaliação de uma série de questões que dizem respeito à vida pública, à vida cotidiana, à vida em sociedade. Agora, você falou uma questão importante. Pois não, deputado, fala e daqui a pouco eu fico feliz, inclusive a desenvoltura aqui da Johanna, né, aqui no nosso debate. Eu até por fazer justiça, queria lembrar também da Exalc,
né? Ela tem que é o Instituto de Ensino Luiz Queiroz, lá da Faculdade de Agronomia do Estado de São Paulo, ligada à USP. Ela tem uma aplicação muito prática do conhecimento, na área, inclusive, da agronomia, né? Agora, veja bem, por que é importante investir em ciência? Por exemplo, vamos pegar na área química, né? E lembrando a agronomia, por exemplo, os fertilizantes do Brasil é uma mistura dos elementos necessários. Então, são misturadoras dos elementos necessários lá para a adubação da terra. Se você pegar na Alemanha, já o fertilizante da Alemanha, por exemplo, aqui precisa de 3 bolinhas, né? Lá o nitrogênio, eu não entendo dessa área de química, né? Mas são 3 elementos misturados. Lá vem numa bolinha só, o que vai facilitar a melhor absorção pela área da agricultura, certo? Então, é importantíssimo o investimento, sim, na área do conhecimento, investimento em ciência, investimento em tecnologia. E até para a competitividade da própria indústria nacional, do desenvolvimento econômico mesmo. E se não tem desenvolvimento econômico, nós não temos desenvolvimento social. Quando a gente vê a China, a Índia, a Coreia, o Japão, entre outros, investindo, o retorno vai ser muito maior do que nós tivemos até então. Agora, o programa Ciência Sem Fronteiras está tão correto que estava falando nos números aí de 2010, 8.600, se não me engano. 8.777. Né? E agora vai para 100 mil, então é um salto de 12 vezes. Isso até 2014, Isso, né? É muito importante. Agora, uma coisa, nós não podemos desprezar aquilo que nós temos. Nós temos centro de excelências também no Brasil. Eu acho que a questão não é porque que o nosso sistema de ensino ou universidades não são excelentes. É uma questão também de intercâmbio. O conhecimento ele precisa se relacionar. Ele precisa, por exemplo, tem pessoas que têm que sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, pessoas dos Estados Unidos vêm para o Brasil. Esse é o movimento proposto pelo próprio Ciência Sem Fronteiras, do pesquisador visitante. Era essa proposto, é uma via de mão dupla. E era essa pergunta que eu queria fazer, tem a ver com isso. Exatamente, porque agora a gente fala da área de humanas, né? Por que se procura Portugal? Pela questão histórica, evidentemente, mas é pela dificuldade do inglês. Isso aí. Eu acho né? que essa colocação, Sirac, desculpe interromper, da Johanna, desculpe, porque eu queria aproveitar essa observação que você fez, que remete novamente à questão do ensino fundamental e do ensino médio. A falta de conhecimento, domínio da língua inglesa, acaba fazendo com que, talvez Johanna possa confirmar ou não esse pensamento, acaba fazendo com que o jovem, o estudante, o pesquisador queira, necessariamente ele segue para a Península Ibérica, ele vai lá para Portugal, vai para a Espanha, que teria mais facilidade de relacionamento. E esse é o grande programa, evidentemente. Apenas dizer, será que fazendo uma observação, quando você cita a grandiosidade desse programa de mais de 100 mil, 101 mil bolsas nesse período, mas até agora, quer dizer, na realidade, não se conseguiu um número eloquente, está em torno de 1.300 aproximadamente, e a gente torce para que esse programa possa desenvolver, porque todo início, especialmente um programa feito esse que tem uma complexidade, é muito difícil você dar uma partida. Mas dando a partida, eu acho que ele vai evoluir mais rapidamente e vai atingir talvez até um número superior a 100 mil. Essa questão da pesquisa é tão importante, por exemplo, além por exemplo, as indústrias químicas, petroquímicas que estavam no Oriente Médio estão retornando, por exemplo, nos Estados Unidos, exatamente pela pesquisa que fizeram lá com o gás de xisto, ou shale gas, né? Que se agora descobriu uma nova tecnologia de extração do gás, lá da pedra, do xisto, que sai 4, 5 vezes mais barato do que o de petróleo. Então, isso foi investimento em pesquisa, né? Retornando além da questão do problema da crise econômica. Né? Então, não existe desenvolvimento sem conhecimento. A Johanna também fala da questão utilitarista, né? Do conhecimento. Acho que nós temos que ter o conhecimento também para as pessoas poderem ser felizes, né? Porque nem sempre a sociedade que tem mais conhecimento ou que tem mais desenvolvimento econômico significa que elas são mais felizes. É importante que tenha o conhecimento para o desenvolvimento, repetindo aquilo que eu falei no começo, o desenvolvimento da cidadania e da cidadania ativa,
e também para o mundo do trabalho. Agora, não existe cidadania sem que as pessoas possam ter renda, sem que elas possam estar no mercado de trabalho, sem que o país tenha competitividade aí nas suas empresas, na sua indústria, seja na agrícola, seja... Nós estamos falando de um programa, mas a complexidade envolve um todo de um desenvolvimento do país, uma diversidade de áreas. Senão nós vamos ficar naquele pensamento positivista, né? Lá do século XIX. A decisão de um investidor, quer dizer, de um grupo econômico que vai investir num determinado país, passa necessariamente por vários fatores. É o mercado, são os incentivos que existem naquele país, o câmbio, a segurança que o país oferece do ponto de vista do bem-estar da população e também, sobretudo, capital humano. Quer dizer, a condição de você ter pessoas capacitadas e qualificadas naquele país, naquela localidade. Isso é fundamental. Por isso que eu acho, Johanna, que tem esse efeito, quer dizer, multiplicador. Quer dizer, não é apenas você mandar as pessoas, tem uma dimensão muito maior de introduzir no país mais qualidade, mais competitividade, mais tecnologia, mais inovação, de forma que realmente eu acho que a direção está correta. Agora, esse programa que tem a ver com o que o deputado Wanderlei Sirac falou, esse programa ele também tem esse pesquisador visitante, né, que é a troca, é o intercâmbio. E a minha pergunta é, o Brasil está preparado para receber esses pesquisadores? Porque você tem universidades com uma estrutura, né, muito rígida, né? Você tem ali uns salários, né, de professores que não são tão bons assim, que os professores não consideram. Teve uma greve aí, uma extensa greve das universidades federais. Então você tem aí falta de estrutura, falta de laboratório, enfim, como receber esse pesquisador visitante, deputado Antônio Bassai? Olha, eu acho que isso aí é uma coisa evolutiva, é natural, isso é uma coisa que vem com o desenvolvimento do próprio país, da economia e dessa questão que eu falei aqui anteriormente, do bem-estar, né? Você hoje percebe que muita gente de fora do Brasil deseja morar no Brasil, deseja experimentar uma profissão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, enfim, em cidades, porque existe esse tipo de atração. Eu acho que com o pesquisador também acontecerá. Quer dizer, na medida em que você introduza, que você traga, que o país consiga alcançar uma dimensão, até porque esse programa é um programa que apresenta o país, quer dizer, mostra o país também com a disposição, com a perspectiva, com a vontade de evoluir na tecnologia, na ciência, enfim, na inovação. E isso é uma coisa que acaba atraindo, né? Especialmente o pesquisador, que normalmente é um sujeito um pouco mais exigente, talvez, né? Pela formação dele, pela capacitação que ele conseguiu recolher, ele passa a ser um pouco mais exigente. Mas eu acho que com o tempo o Brasil cada vez mais vai atrair essa mão de obra, vamos dizer assim, super especializada, que vai introduzir aqui coisas boas para o país. É atrativa, viu, Sandra? Por coincidência, nesses últimos dias, o grupo de pesquisa ao qual eu participo submeteu um edital a professor visitante. E é uma estrutura que permite que o professor visitante venha, que dá um suporte para a execução do projeto de pesquisa em parceria entre as duas universidades, entre os dois grupos, dá condições para o professor ter deslocamento, e não só para o professor ter deslocamento, mas para a equipe que fica aqui no Brasil também ter deslocamento, ir para a universidade, ir ao país, participar do processo de construção dessa pesquisa, assim como fornece uma ajuda de custo em torno de R$14 mil para esse pesquisador visitante mensal durante o período de pesquisa, e são editais de 4 anos. Então, é uma estrutura adequada, razoável. Há um interesse não só do Brasil nessa cooperação internacional, mas também dos outros países numa cooperação internacional com o nosso país, porque a gente tem sim um sistema de excelência, e isso tende a fortalecer as relações não só de produção de conhecimento, mas também as relações políticas entre os nossos países. É um movimento de produção, de socialização, de divulgação do conhecimento que enriquece muito os pesquisadores e traz, como o deputado Bassai colocou, um movimento de desenvolver o país em uma série de outras áreas para conseguir dar conta de receber e de fazer esse diálogo, essa troca com outros países e outros pesquisadores. E aquela pesquisa, Sandra, desculpe interromper, que você apresentou, que mostra ali milhares e milhares, tá certo, de pessoas estudando nos Estados Unidos, porque aquilo também é um mercado de trabalho fantástico que os Estados Unidos têm, que as universidades, enfim, que as grandes escolas que tem dentro dos Estados Unidos, os institutos, porque aquilo gera para o americano uma perspectiva de riqueza, propriamente para ele, um bem-estar para ele. Então, acho que acaba mais adiante a gente também alcançando, quem sabe, um dia a gente possa não apenas trazer o pesquisador para
passar esse conhecimento, mas também a gente possa atrair gente para aprender aqui no país. Eu quero só lembrar aos nossos convidados e a quem está nos assistindo e nos ouvindo também pela Rádio Câmara que nós convidamos o CNPq e a CAPES para participarem desse debate, mas eles não enviaram representantes, infelizmente. Sandra, só uma questão que eu queria lembrar. As empresas, na verdade, das 100 mil bolsas, se não me engano, já estão oferecendo cerca de 26 mil. Evidentemente que são empresas já bastante relacionada com o governo. Agora, um entrave que tem das empresas não financiar são as leis trabalhistas, porque a empresa não vai investir sem que ela possa também ter o retorno, né? E aí é necessário ter um contrato diferenciado daquele contrato trabalhista de adesão, que é o caso da CLT. Então, a questão é muito mais complexa do que a gente imagina, porque uma empresa ela não vai investir e depois a pessoa volta e ainda entra com uma ação de indenização, porque vai até pagar hora extra depois por estar... A questão das patentes, né? A quem vai pertencer o conhecimento, o domínio do conhecimento exatamente. E as patentes, os eventuais lucros daquele produto, daquela tecnologia. Então o Brasil precisa de nova legislação, né? Para a gente poder entrar nesse caminho. Mudar algumas questões, né? Por exemplo, nós não podemos tratar o trabalhador, vamos dizer assim, o trabalhador comum, entre aspas, com aquele que vai ser financiado pela empresa para desenvolver uma pesquisa, né? Para quem vai ficar depois o resultado, né? E também como é que fica a relação trabalhista nesse caso. Outra questão é a exclusividade. Eu não sou muito adepto da exclusividade, né? Porque eu acho que é lógico, a pessoa não pode ir lá trabalhar 40 horas na empresa e 40 horas fazendo pesquisa. Mas tem que ter um período que ele possa trabalhar também e possa, desde que seja relacionado à pesquisa. O que não pode é a pessoa estar fazendo pós-graduação em enfermagem e vai trabalhar numa empresa, numa loja. Telemarketing. Né? Ou de marketing, né? Não pode. Mas desde que seja relacionado, eu acho que poderia ir por um período, sei lá, de 20 horas, alguma coisa. Isso hoje nos é permitido, né? Com a portaria conjunta que está em discussão, então, né? Aí isso é importante. Olha só. Né? Mas a legislação trabalhista tem que ser diferenciada nesse caso. Então tem que mudar. Mas é um bom problema, né, para ser enfrentado. É um bom problema. Significa não, também é interessante. uma perspectiva de avanço. E já abre e depende de nós também, aqui. né? Acho que o legislativo pode ajudar nisso. Com certeza. A gente tem perguntas aqui dos cidadãos que estão aqui nos acompanhando e tem aqui o Valdomiro Trento de Santos, em São Paulo. E ele diz o seguinte: está correto o governo brasileiro proporcionar bolsa no exterior? Ele diz que está correto o governo brasileiro proporcionar bolsa no exterior. Por outro lado, as empresas brasileiras contribuem muito pouco, é isso que a gente estava falando, com pesquisa. 60% depende do poder público. Empresas privadas contribuem com, no máximo, 35%. Não é este o gargalo da educação e do avanço da tecnologia? Queria saber dos... Eu acho que foi o debate todo aqui que nós fizemos, Valdomiro, foi muito em torno dessa possibilidade também de uma presença mais efetiva da iniciativa privada. Não basta apenas o governo se movimentar, tem que mobilizar também as empresas e eu acho que é uma coisa que começa a acontecer. Quando você coloca um programa feito esse, isso suscita exatamente esse tipo de debate, disposição, revisão, inclusive na legislação trabalhista e outras questões que podem até estarem aí por dificultar um pouco a presença da iniciativa nesses programas. Eu estava conversando com a Johanna antes de começar o programa e ela me disse justamente que existe inclusive essa questão do Brasil não... Todo esse investimento em educação, pelo menos da pós-graduação, é ser um investimento de governo e não um investimento privado e tem até um preconceito aí. Eu gostaria que você comentasse isso. A gente precisa... quando o Valdomiro usa o termo educação como um todo, acho que a gente precisa entender o Sistema Nacional de Educação, educação infantil, educação básica e ensino superior e a pós-graduação. Acho que na pós-graduação, pela própria característica dela e a relação com a ciência, com a produção de conhecimento, com a inovação, você tem um espaço onde você consegue ter mais flexibilidade para pautar algumas relações. Agora, o ensino superior, onde a gente já tem uma atuação do privado, que é um outro tipo de atuação, a gente tem uma deficiência na qualidade do ensino superior com uma intervenção privada mais direta. Já na pós-graduação, como a gente fala de ciência, tecnologia, de desenvolvimento, existe uma outra relação, apesar de existir uma relação de formação também. Eu acho que a gente precisa ter cuidado um pouco
de quais são os limites, né? Até porque a educação é um direito do cidadão e ela tem de ser, sim, fomentada pelo sistema público, ela tem de, sim, ter uma vultuosidade de recursos públicos. Agora, a pós-graduação, a formação do cientista, do pesquisador, ela tem características que, na minha opinião, permitem certa flexibilidade, certa intervenção, relações, na direção, inclusive, do que a gente estava conversando, de desenvolvimento nacional, de soberania nacional. Isso passa também por fomentar o desenvolvimento da nossa indústria, o desenvolvimento de tecnologia, que também tem participação do setor privado. Agora, a educação como um todo é um outro temário, uma outra temática que eu acho que não comporta aqui nesse momento. Agora, o Ciências Sem Fronteiras é muito inovador nessa direção, porque ele também corresponsabiliza esse setor e propõe uma revisão dessa cultura de que o público não tem também responsabilidade, o privado não tem também responsabilidades para com o desenvolvimento do país. Deve ter e tem espaço para isso. Eu gostaria de ler aqui alguns comentários que chegaram aqui dos nossos telespectadores e ouvintes. A Wanda Maria de Oliveira, de Campinas, São Paulo, ela diz o seguinte: sou só elogios ao projeto, ao programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal e não há atraso nenhum para os bolsistas. Só gostaria de poder dizer que falta o governo equipar melhor as universidades. Então, essa é a opinião da Wanda. Tem também o Rildo Alves de Oliveira, ele é de Desterro, na Paraíba, e ele diz o seguinte: o Brasil não se preparou para instalar escolas profissionalizantes, por isso está sofrendo com a falta de profissionais qualificados para trabalhar em diversos setores e acaba tendo que exportar de outros países esses profissionais. Esse é um debate, daria uma outra expressão nacional, que é a questão do ensino médio no país, né, que já se discute essa reformulação. Agora, eu gostaria de saber dos deputados, para a gente poder encerrar, que agora a gente tem poucos minutos, como fica essa questão do orçamento, porque na hora do contingenciamento, a área de ciência e tecnologia sofre um corte aí. E aí eu gostaria de saber como, enfim, esses cortes serem, essa mordida ser menor ou o investimento ser maior, para a gente poder encerrar a Expressão Nacional. Na verdade, esse é um programa que envolve mais de um ministério, Envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia, envolve também o Ministério da Educação. A verdade é que tem aumentado bastante o orçamento, tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Ciência e Tecnologia nos últimos anos, mas só que não foi o suficiente. Tem que comentar muito mais. O Ralph, inclusive, vai gostar, o ministro que foi um incentivador desse programa, desse projeto, Agora, na verdade, nós, como deputados, como cidadãos, o orçamento parece que é grande, mas não é o suficiente pelas necessidades do país, A gente vê, por exemplo, servidores públicos, todas as áreas querendo mais reajustes, O que é justo, é necessário, mas as verbas não são suficientes. Nós precisamos investir em infraestrutura, se a gente quer desenvolvimento no país, nós precisamos investir muito mais em infraestrutura. Agora também nós estamos falando aí do público privado, dos aeroportos, dos portos, das nossas rodovias, ferrovias, e assim por diante, Agora, a prioridade tem que ser mesmo sempre a área da educação. Isso aí não adianta. Se nós não tivermos a educação como prioridade, e eu penso que a prioridade da presidenta Dilma é prioridade desta casa, tanto é que já aprovou na Comissão de Educação investimento de 10% do PIB nos próximos anos. Agora, nós precisamos indicar fonte, porque só dizer que tem que gastar mais não adianta. E o pré-sal pode ser uma saída para isso? Eu deputado? acredito que é uma saída, e mais do que isso, são duas áreas que eu penso que é importante ter uma fonte de financiamento e tem que ser fechado. Os economistas não gostam muito que seja vinculado, mas acho que saúde e educação tem que ter um financiamento vinculado, porque, a meu ver, são condições básicas para os demais direitos de cidadania e para o desenvolvimento do país. O senhor concorda, deputado Antônio Bassec? Concordo. Inclusive, essa questão do ensino profissionalizante, nós temos belíssimos exemplos em São Paulo, com as ETECs, com as FATECs também, que casa assim, de uma maneira muito, quase que perfeita, a necessidade de mercado com o conhecimento que oferece. Mas, desculpa eu falar. Inclusive, eu acho que todo o ensino médio poderia ser, em vez de ser 3 anos, poderia ser 4 ou 5 anos e a pessoa sair dali com uma profissão. Exatamente. Agora, eu sei que o tempo está encerrando essa questão de
prioridade. Na verdade, os países, no passado recente, a diferença de desenvolvimento ficava muito na questão do bem natural que o país tem, que o país tem petróleo, o país que tem terras agricultáveis, o país que tem possibilidade de fazer hidrelétricas, sempre levou uma grande vantagem. Tudo isso a gente tem aqui no Brasil, mas eu acho que a diferença, essa desigualdade, ela se observa muito em cima da questão do conhecimento. Quando você tem conhecimento, quando o país detém conhecimento, quando a sociedade detém conhecimento, ela certamente vai ser menos desigual, vai ser mais justa, vai oferecer mais oportunidades e pode contar com a bancada do PSDB. Não foi um debate de forma nenhuma aqui partidarizado, até porque esse tema não é não deve ser considerado dessa forma, é um tema de Estado, mas o que nós queremos é cada vez mais enfatizar o orçamento na área da educação. E devo até confessar, eu faço parte disso aqui, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação. E às vezes, como oposição, eu defendo como oposição que se dê um pouco mais de recursos para o ministro Raupp, que às vezes está lá com dificuldades e não consegue fazer tantas coisas boas que ele gostaria de realizar. Ok, eu quero agradecer a participação da secretária-geral da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, Johanna Menegas, o deputado do PSDB da Bahia, Antônio Baçaí, e o deputado do PT de São Paulo, Vanderlei Sirac. Muito obrigada pelas informações valiosas aqui no programa Expressão Nacional. Nosso programa chega ao fim. Obrigada a você que nos assistiu pela TV Câmara ou que nos acompanhou pela Rádio Câmara. Tchau e até o próximo programa.